Direto da redação. Na segunda-feira passada, um clima assim de terror no Rio de Janeiro, quando milicianos atearam fogo em 35 coletivos, destruíram ônibus, promoveram assim um verdadeiro ato de terrorismo na região, na zona oeste do Rio de Janeiro. E aquilo dali apenas explicitou um poderio bélico, um poderio das milícias no Rio de Janeiro que já se desenha há muito tempo. E há 6 meses nós fizemos uma reportagem aqui, uma entrevista aqui com o especialista Paulo Albuquerque, juntamente com a repórter Cláudia Freitas, e ele já colocava aqui a extensão de domínio das milícias. Nós vamos chegar lá, mas vamos primeiro aqui, a primeira reportagem aqui é uma ação conjunta da Polícia Federal e da PM que prendeu 2 suspeitos de integrar uma milícia. Foi preso na semana passada, foram mais 2 suspeitos. E esse tema aqui, dessa pauta, agora a gente entra na principal pauta do programa de hoje, que é milícias no poder. Mas vamos conferir primeiro a reportagem da prisão desses 2 milicianos. Uma ação conjunta da Polícia Federal e Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu em flagrante nesta sexta-feira 2 suspeitos de integrar a maior milícia atuante na zona oeste do Rio. Segundo as investigações, os 2 homens eram responsáveis pela segurança do miliciano que recém assumiu o cargo de vice-líder da facção, que seria comandada por Luiz Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho. Na semana passada, uma operação das Forças de Segurança do Estado resultou na morte do braço direito de Zinho, Matheus Rezende. Em retaliação, suspeitos de integrar a facção atearam fogo em 36 veículos, incluindo uma composição de trem. Segundo a Polícia Federal, as prisões desta sexta-feira foram efetuadas em uma residência situada na comunidade de Antares, em Santa Cruz, onde foram apreendidos com os presos um radiocomunicador e uma pistola. Em uma segunda residência, que seria utilizada pelo vice-líder da milícia, situada na mesma região, também foram realizadas diversas apreensões, entre munições, carregadores, joias, celulares, além de R$22 mil em espécie. Ainda de acordo com a PF, a participação dos presos na milícia em questão foi revelada após análise de materiais apreendidos e diligências realizadas pela Operação Dinastia em agosto do ano passado. Na quarta-feira, agentes da Polícia Civil também prenderam mais um integrante da milícia, comandada por Zinho. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e constituição de milícia privada. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. O Ornio Costa de Rio das Ostras, que sempre participa do programa, está sempre todos os dias aqui conosco. Bom dia, viu, Costa? Ele escreve aqui o seguinte: bom dia, Roberto, e a todos da equipe do Viu Digital. Roberto, a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, é uma operação militar que permite exclusivamente ao presidente da República convocar as Forças Armadas nos casos em que há esgotamento das forças tradicionais de segurança pública em graves situações de perturbação da ordem. O governador e a Alerj não quer isso. Isso praticamente limitaria o poder do Executivo e Legislativo Estadual. Ô Costa, mas quem também não quer isso é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula disse que enquanto ele for presidente, não vai ter GLO no estado do Rio de Janeiro. E você vai conferir agora o que ele diz aí na reportagem com a Daniela Longuinho. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não decretará GLO, Garantia da Lei e da Ordem no Rio de Janeiro, e que o papel das Forças Armadas e da Polícia Federal no combate ao crime organizado é de apoio ao governo local, não de substituir o policiamento estadual. Eu, essa semana, tive uma reunião com os 3 comandantes das Forças Armadas e com o companheiro Zé Mussi, para discutir uma participação dele no Rio de Janeiro. Eu não quero as Forças Armadas, na favela, brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. Para Lula, a decisão de não intervir na segurança do Rio de Janeiro se deve também pela experiência ocorrida em 2018, quando, segundo ele, se gastou uma fortuna com o Exército e nada foi resolvido. Eu devo concordar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, viu, Costa?
pelo seguinte, não é papel das Forças Armadas realmente atuar em segurança nesses casos. Cabe ao Estado do Rio de Janeiro. Quando as Forças Armadas entram, está dizendo o seguinte para a criminalidade, o governo do Estado fracassou, agora chegamos nós. E a abordagem de um soldado do Exército em operação desse tipo é completamente diferente de uma abordagem de um policial civil ou de um policial militar. Então são abordagens completamente distintas. E a intervenção que ocorreu no Rio de Janeiro, a última vez que ocorreu aqui, foi desastrosa sob o ponto de vista financeiro, corrupção escancarada, sem contar o seguinte, abordagem completamente desorientada. Um músico foi morto com mais de 200 tiros por soldado da Polícia Militar durante uma blitz. O catador de papel que tentou socorrer o músico que estava ferido também tomou bala. Foram mais de dezenas de tiros, morreu também, porque são abordagens diferentes. A abordagem do soldado do Exército e da polícia nessas questões de segurança interna. Então o governo deve atuar, sim, oferecendo suporte, tecnologia, monitorando as estradas onde cabe o governo atuar, aeroportos, nos portos, evitando a entrada de armas, entrada de entorpecentes, entrada por aí. E as forças do Estado do Rio de Janeiro atuar, fazer o dever de casa. E cabe ao Estado do Rio de Janeiro depurar a polícia civil e a polícia militar, expulsando ali, tirando as maçãs podres, onde houver, se for o caso. Agora não cabe ao Exército entrar intervindo nessas questões. Senão daqui a pouco o Exército vira polícia. Então eu acho que é prudente você não adotar a GLO. No estado do Rio de Janeiro, e tem a Força de Segurança Nacional, que é uma força especializada para dar esse suporte. A Força Nacional de Segurança, que já está no estado do Rio de Janeiro. Inicialmente com 150 homens e vai se chegar a 300 homens. Mas o que nós devemos aqui enfatizar nesse programa hoje aqui, agora nesse tema aqui, nessa pauta, é o seguinte: a extensão que é o problema chamado milícias no poder. O poderio bélico de milicianos, de traficantes no Rio de Janeiro, a extensão de território dominado por essas facções criminosas, territórios muito mais extensos dominados por milícias no Rio de Janeiro. E as consequências disso tudo, que é o quê? É o embate entre milicianos com traficantes, entre polícia com milicianos, polícia e traficantes, e o festival de bala perdida que surge nesse universo, matando crianças, matando idosos, matando pessoas que não tem nada a ver com o envolvimento com o crime organizado. Então são consequências enormes, como essa que ocorreu na segunda-feira, incendiando 35 ônibus. Isso afetou a população que não tem nada, não tem ligação nenhuma com o crime organizado. São os efeitos colaterais desse domínio de territórios, desse enfrentamento que acontece no Rio de Janeiro. A coisa chegou a um estágio que é assim, incontrolável, quase que não se tem controle. Então é o Estado hoje tentando retomar esses territórios. E há 6 meses nós entrevistamos aqui no programa, eu e a Cláudia Freitas, um especialista em segurança pública, o Paulo Albuquerque, discutindo aqui, foi uma reportagem discutindo o mapa, a extensão de domínio, os territórios dominados pelas facções criminosas no estado do Rio de Janeiro. São mais de 500 quilômetros dominados por facções criminosas. Segundo essa reportagem, o levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Eu quero resgatar essa reportagem agora, exibir um trecho dela aqui para se ver a extensão desse problema. E que agora não é só domínio territorial, é milícias no poder de fato. Milícias com representantes em parlamentos, quando o próprio miliciano não é deputado, não é vereador. É miliciano controlando empresas, participando de licitações públicas em prefeituras, financiando campanhas de prefeitos e depois se apossando de todas as obras públicas e se autofinanciando, com aluguéis de carros blindados. E todas essas milícias infiltradas dentro da administração municipal, usando esse aparato até com suporte logístico. Então é assim, algo muito sério que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Uma extensão muito grande. Mas vamos nos ater aqui à entrevista do Paulo Albuquerque, quando ele fala aí, na verdade, sobre essa
esse domínio territorial de facções criminosas. Vamos à reportagem. Entrevista. Nós conversamos sobre esse assunto com o especialista em segurança pública, o Paulo Albuquerque, que nos contou como que está o movimento hoje do crime organizado no Rio de Janeiro. Ele deu uma explicação em relação a essas ações, tanto da milícia quanto do tráfico, das ações policiais. E nós voltamos com ele agora aqui no nosso ao vivo para conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Bom dia, Paulo. Ele já está com a gente aqui na linha. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Roberto. Bom dia, Hulk. Gostei aí, também sou pai de pets. Pois o Hulk hoje, ele sempre fica agitado. Então, Paulo, eu vou fazer aqui... Vendo umas vozes diferentes, né? Vamos lá. Então, eu vou falar aqui para você, vou dar uma introdução de uma pesquisa que foi do Instituto Fogo Cruzado, do grupo Estudo dos Novos Ilegalismos, que é da Universidade Federal Fluminense. Esse levantamento, ele de setembro de 2022, é o mapa histórico dos grupos armados do Rio de Janeiro. Foram colhidos dados de 2006 a 2021 da região metropolitana do Rio de Janeiro, registrados pelo Disque Denúncia. E eles mostram os movimentos dos grupos armados. Esses movimentos, né, eles aparecem nesse estudo, constatando que em 15 anos as milícias expandiram 387% os seus territórios. Esse levantamento ele mostra ainda a área dominada pelo crime organizado no Grande Rio, e essa área ela representa 510 quilômetros quadrados desse total. E a milícia ela domina 256 quilômetros quadrados desse total, ou seja, mais da metade das áreas que estão sob o domínio do crime organizado. Nesses locais, né, que são comunidades, bairros, conjuntos habitacionais, moram cerca de 4,4 milhões de pessoas. Paulo, qual a justificativa para um crescimento tão expressivo dos grupos paramilitares? E uma observação que a gente pode fazer vendo esse estudo, e é muito importante, é que eles atuaram não para desmobilizar ali o tráfico, mas para garantir os seus espaços, né, que vão além desses espaços já dominados pelo tráfico. Qual explicação você pode dar para a gente desse cenário? Bom, primeiro eu queria dar um elogio ao Instituto Fogo Cruzado, porque esse mapa está muito bem feito, tá? Melhor do que tudo que eu já tinha visto até hoje. Então, o trabalho deles é excepcional. Olha só, existe o aspecto numérico, mas existe o aspecto humano. Então, eu fui atrás desse aspecto humano, esses dias todos, conversar com muitas pessoas, moradores, policiais, né? Claro que eu não conversei nem com miliciano, nem com traficantes, não tem como conversar com essas pessoas. Mas então você chega a algumas conclusões. Primeiro, o miliciano, ele se apresentou, vamos dizer assim, no início dos anos 2000, né? Porque já existia Mão Branca e grupo de extermínio lá atrás, nos anos 70. Nós estou falando, se apresentou como uma solução contra o tráfico, uma solução contra o crime organizado. Foi assim que ele se apresentou para a população, foi assim que ele se apresentou para vários políticos, que a ideia dele, nenhum nem dois, mas vários. E como vários deles no início eram um grupo, a grande maioria era de grupos de policiais, as pessoas achavam que, olha, isso é uma solução intermediária. Claro que não era. Era um lobo na pele de carneiro. Então, eles foram tomando conta de algumas áreas para utilizar como comércio de outros serviços, como assim, em vez de venda de drogas, extorsão, vender segurança para lojistas, controle dos serviços de água, de gás, de TV a cabo, de tudo, de eletricidade. Então, eles foram se expandindo com a ideia de lobo na pele de carneiro durante o tempo que eles conquistaram algumas áreas, e
atualmente os espaços que eles foram conquistando. Só que esses espaços que eles foram conquistando nos últimos meses, na verdade 1 ano e meio para cá, são espaços que não tinham traficante, nenhum. Então, na verdade, eles estavam apenas procurando lugares para fazer domínios, e são domínios comerciais. Tanto o traficante quanto o miliciano, eles se espalham como se fosse uma franquia de hambúrguer. Entendeu? Não, aqui não tem ainda, eu vou colocar aqui, eu vou aproveitar disso ou daquilo. O grande problema é que todos os dois casos, né, são criminosos. E o Rio de Janeiro é um local confuso em relação a isso. Porque a gente já vive com o bicheiro, que é uma contravenção, que o carioca aceita e a sua vizinha, a sua avó vai lá jogar, tá? Que chega no carnaval, ele tem um camarote, tal, é uma contravenção, um crime. Traficante, e entrou agora o miliciano. Então, e o espaço físico deles foi aumentando, vai chegar um momento, vai ter espaço nenhum, na cidade do Rio de Janeiro, espaço nenhum, que não tenha um desses 3 grupos. Vamos lá, Renato. Cláudio. Ali do Rio de Janeiro, aquele bairro, aquele local, na verdade a gente não tinha um tipo de crime, a gente não tinha o crime organizado ali, era tranquilo, e hoje em dia a gente vê que esses locais eles também estão tendo tiroteio, há uma preocupação, a população está tentando se adaptar a essa nova realidade, né? Paulo, quais são as áreas hoje mais ocupadas pelas milícias? Então, olha só, estou pegando aqui os dados aqui, então a gente vai ter que falar das milícias e das facções, porque eles não ocupam geralmente o mesmo espaço, porque senão vão se matar, né? Então você tem aqui, por exemplo, milícia tem 10% total do Estado da área inteira, tá? Ele tem hoje 48,6% do espaço, Comando Vermelho 39,7% e o terceiro Comando Puro 10,9%. Quando a gente está falando de Estado, porque quando você está falando da metrópole mesmo, você ainda tem o ADA, né? Que é um grupo enorme, que desde 2017 ele tem sido reduzido, tá? Estou ouvindo o som no meio aqui, tá cruzando aqui o som, não sei se vocês estão ouvindo. Então o ADA foi sendo reduzido, então a gente ficou com, na região metropolitana, praticamente metade do Rio de Janeiro é milícia, 49,9%, Comando Vermelho tem 40,3%, o terceiro Comando Puro tem 8,9% e a ADA 1,1%, que é pequenininho. A ADA ficou só com Vila Vintém, né? Só que você tem muitas anotações aqui, né? Você tem, deixa eu ver aqui nos papéis na mão, o terceiro Comando Puro, Cidade Alta, Picara Geral, Pica-Pau, 5 Bocas, só favelas poucas fora da capital, tá? E a milícia ficou com todo o outro espaço do crime organizado. Entende que é o seguinte, os crimes são diferenciados, não são melhores nem piores, são crimes. Uma coisa é uma coisa como o jogo do bicho, que é uma contravenção, né? Então, meio que o Rio de Janeiro já aprendeu a lidar com essa situação fazendo uma vista grossa. Mas é um crime, onde tem financiado morte, o diabo 4 também. Quando você está falando, por exemplo, de traficante, as pessoas têm uma visão muito errada, porque as pessoas têm uma visão que aparece na mídia, que é o cara sem camisa com um fuzil. Nem sempre. Você pode estar morando do lado de um traficante. Então você tem traficantes na Zona Sul, que o cara vende droga para os colegas de festa, ou drogas para os outros colegas, ele é um traficante, mas ele não é visível. E o carioca tem um outro problema. O carioca tem o efeito do sapo na água quente. Sabe como é que é um sapo na água quente? Se você jogar água quente rápido, ele pula. Se você for jogando devagarinho, aumentando a temperatura lentamente, o sapo se acostuma até a morrer. Acontece que nas últimas décadas todas, né, o tráfico começou lá nos anos 60, mas ele foi aumentando gradualmente, o carioca começou a levar isso numa boa. O vizinho dele vende, tudo bem. O outro cara é miliciano, mas mora na Barra, tudo bem, porque ele mora aqui no meu condomínio. Se ele está extorquindo pessoas lá do outro lado, tudo bem, né? Se o cara é traficante, está trocando tiro com a polícia, matando o policial, tudo bem.
Então, esse problema vai permitindo que aumente a ideia da milícia. A milícia vai se expandir. Uma outra questão é a seguinte: com certa propriedade, né, com direito constitucional, o Supremo, na verdade, o senhor Fachin, ele impediu que a polícia subisse nas favelas. Está claro, dá para entender. Não é legal você estar em casa, está tendo tiroteio, como a gente mesmo viu aí, a senhora falou, as crianças, a senhora não, você, né, que é mais nova que eu, as crianças aí tomando tiro e o diabo a quatro, quer dizer, não, isso não pode ser bom. Então, eu até entendo. Só que tem o seguinte: no momento que ele cortou as incursões na favela, foi o momento exato que as milícias expandiram. Mesmo tendo CPI das milícias, você prendendo um monte de miliciano, eles continuam existindo, porque o crime ele é muito bem premiado no Rio de Janeiro, no Brasil. Porque o criminoso vai ficar preso e volta. Aqui no Brasil a gente não tem prisão perpétua, não tem pena de morte, ele vai e volta rápido. E continua comandando a milícia, continua mandando o tráfico de dentro da cadeia. Então é muito fácil ele se expandir. O custo-benefício, poxa, eu vou ficar 3 anos preso, mas eu vou continuar com milhares de caras em comando, eu vou expandir minha área, passa a ser um jogo. Depois de um determinado momento, passa a ser um jogo. Conversei com policiais, conversei com moradores. Nenhum morador gosta de miliciano, nenhum morador gosta de traficante, isso é uma fantasia, tá? Criada por muitas pessoas da mídia. E eu vi pessoas assim que foram histórias até assustadoras. O cara falou: olha, o traficante passou por mim e falou: olha, sua filha está ficando muito bonitinha. Quando ela fizer 15 anos, sobe lá. O cara teve que se mudar de uma favela para outra. E o miliciano é mais ou menos a mesma coisa, só que ele não faz o ataque pessoal à pessoa, ele faz um ataque semelhante à máfia. Nós resgatamos essa entrevista com o Paulo Albuquerque, que está aqui na playlist do Portal Viu, porque ela foi realizada em abril deste ano, mas ela continua assim atualíssima. Porque ela foi com base em um mapa do Instituto Fogo Cruzado, você que conferiu a entrevista aí agora há pouco, de ocupação de extensão, do que representa a milícia hoje em termos de ocupação territorial no estado do Rio de Janeiro e as demais facções criminosas, que são as facções ligadas ao tráfico de droga, o Comando Vermelho, ADA, Amigo dos Amigos, Terceiro Comando Puro. E chamou a atenção aqui a extensão territorial dominada pela milícia, 10% do território no estado do Rio de Janeiro. Então aqui dá para se dimensionar o tamanho desse problema, que agora ele assim se demonstra, ele se transparece para as autoridades no estado do Rio de Janeiro. E o Paulo Albuquerque ele coloca uma coisa aí muito interessante quando ele diz que o carioca, ele compara o carioca a um sapo na água quente. Porque se você joga água quente sobre o sapo, ele pula na hora, mas se você joga o sapo na água fria e a água vai esquentando, ele vai se habituando até morrer. Ele vai ficando ali, a água esquentando, ele vai ficando até morrer. Então o carioca culturalmente, ele se habituou, dada a inoperância, a ineficiência do Estado em combater, em coibir as facções criminosas em todas essas décadas. O carioca, ele acabou assimilando culturalmente a convivência, conviver nos mesmos ambientes com traficantes, com contraventores, com milicianos. E durante muitos anos, o que acontece com o chefe de milícia? O chefe de milícia, quem lucra com milícia? Porque o negócio é uma empresa, isso dá lucro, isso tem hierarquia, isso é negócio, isso mexe com dinheiro, com divisas. O líder dessas facções criminosas que estão no topo, eles não estão morando nas áreas de domínio, eles estão morando em condomínios em Barra da Tijuca, na zona sul do Rio de Janeiro, e convive, frequenta festas sociais, frequenta ambientes políticos, são nomeados ou têm parentes nomeados em gabinetes parlamentares, em cargos de confiança em estruturas de governo. Nós tivemos aqui governos que elogiavam o papel da milícia, que de certa forma apoiou milícias como força paramilitar em apoio ao Estado no sentido de combater tráfico de drogas. Então Paulo Albuquerque ele toca muito, vai tocando nessas situações, nesses pontos que são delicadíssimos. E o ponto mais delicado que eu chamo a atenção aqui mais uma vez é: a milícia não é só domínio de território. A milícia atualmente ela não é apenas
empresa que explora o gatonete, venda de gás, transporte de vans em regiões na faixa metropolitana do Rio de Janeiro. A milícia hoje é muito mais do que isso. Milícia se transformou em financistas de campanhas eleitorais, financia campanhas em prefeituras e, após a consumação de um resultado favorável com a vitória de seus candidatos, elas entram para dentro da estrutura de governo. Ali dominam áreas de licitação, privilegiando empresas associadas às milícias, que operam obras, reformas de escolas, aluguéis de carros em frota oficial, e passa a se aparelhar, a se utilizar até mesmo dessa frota oficial de carros blindados como estrutura logística. Então é algo assim muito sério, e até aqui eu não vi ainda isso muito dimensionado pelos serviços de inteligência de segurança pública. Então hoje não é só domínio de território, a coisa é muito mais grave. E não é só a região metropolitana do Rio de Janeiro. Milícia se interiorizou, está também em cidades do interior do estado do Rio de Janeiro. Isso é algo muito sério, que eu não sei se vai ser com intervenção, porque eu confesso aqui, eu conheço de estudar, de ler sobre segurança pública, mas não entendo de segurança pública. Você tem que ter essa humildade. Mas as pessoas que entendem profundamente de segurança pública, especialistas nessas áreas, que estão aí entendendo, estão buscando entender melhor esse domínio de território. E as forças de segurança, que aí quem cabe o papel de enfrentar essa situação, terão um papel vital. Mas tudo começa por um ponto. Aí não precisa ser um entendedor de segurança. É depurando. É combatendo a corrupção, o entrelaçamento de autoridades, seja em nível parlamentar, em nível executivo, em nível de judiciário, em nível de controle externo, com essas facções criminosas. É combatendo a corrupção no aparelho estatal, depurando, para que o Estado tenha autoridade de enfrentar essas facções criminosas. Do contrário, estaremos enxugando o gelo. Deixa eu conferir aqui o que fala comigo aqui o Orni Costa. Roberto, para falar de segurança pública, milícia e tráfico de droga nesse estado tem que ter, antes de tudo, coragem. Continua com a mesma tese do ex-ministro da Justiça Torquato Jardim e também do ex-chefe da Polícia Civil, ex-deputado estadual e também sociólogo Hélio Luz. Torquato Jardim foi ministro da Justiça no curto período do governo Michel Temer, e ele enfatizou o seguinte, que era preciso fechar alguns batalhões aqui no estado do Rio de Janeiro, não era isso? Se fosse para combater criminalidade. Ele criticava a corrupção, que ele apontava ali como a corrupção policial. Então, pelo que o Hélio Luz também bateu muito nessa tese, né? Quando foi chefe de Polícia Civil no governo do Marcelo Alencar. Eu tenho um vídeo aqui que o ex-presidente da República tinha como vizinho um miliciano com mais de 100 fuzis em sua residência. O Roberto Jefferson usou granadas do lote da PM em policiais federais. O Costa está se referindo aqui à prisão do Rony Lessa, que ele morava no condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro, na Barra da Tijuca, era vizinho. E o Roberto Jefferson foi deputado que reagiu a uma intimação, à chegada de policiais federais para entregar uma intimação com granadas e fuzis. Está lembrando aqui. Mandou um vídeo. Tem um vídeo aqui do Bolsonaro defendendo as milícias, que a população apoia milícias. Tem um vídeo desse que ele gravou na ocasião. Mas é o que o Paulo Albuquerque ele colocou agora há pouco. É lobo vestido na pele de cordeiro. Não tem isso. A segurança pública, ela é um papel do Estado.